Seja bem-vindo ao canal Ed News Libras. Eu sou o Ednilson Macedo e este é meu sinal. E para você que está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para que o YouTube possa entender que você gostou do vídeo e possa estar enviando para você. Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante para o desenvolvimento do canal, e sugestões de novos vídeos. E também não se esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de seus amigos. E para entendermos a aula de hoje, que será sobre classificador de nome e número, vamos passar para os conceitos. Esses classificadores utilizam as configurações das mãos emprestadas para compor a fonologia do alfabeto manual, ou os números, mas são partes de uma descrição. Lembramos que ainda continuamos trabalhando com a tabela de configuração de mãos do professor surdo Nelson Pimenta, que possui 61 configurações de mãos, certo? Então vamos compreender um pouco melhor sobre esse processo de descrição e vamos compreender um pouco sobre as configurações de mãos para adentrarmos aos exemplos desse tipo de classificador. Então temos aqui um recorte da tabela de configuração de mão do professor Nelson Pimentas, aquelas configurações de mãos que são responsáveis pela formação do alfabeto, tá? Então temos aqui a seleção de configurações de mãos: 1, 53, 29, 16, 8, 47, 15, 50, 5, 5, 50 mais uma vez, 38, 52, 33, 22, 50 mais uma vez, 15, 34, 7, 46, 33, 49, 52, 12, 4 e 14. Podemos perceber que algumas configurações de mãos ela está sendo repetida. E podemos perceber também essas que tem um círculo laranja, né, alaranjado, são repetidas e não possuem dois ângulos, dois parâmetros, na verdade, complementares. Quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro que você vai analisar vai ser de movimentos, os que está aqui nessa tabela aqui embaixo, de movimentos, que é linear, circular, semicircular, angular, helicoidal e sinuoso. E a tabela de o parâmetro de orientação da palma da mão, que temos aqui para cima, para baixo, para frente, para o lado, para trás e para o outro. Então, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para frente e para trás. Beleza? Ao analisarmos friamente, simplesmente só a tabela de configurações de mão do professor Nelson Pimenta, podemos compreender e analisar que as configurações de mãos elas não têm o movimento da orientação da palma da mão e nem não tem o movimento, o parâmetro de movimento, e nem a complementação da orientação da palma da mão. Então, para que possamos fazermos um empréstimo linguístico da fonologia, né, linear da língua oral, que é o J, por exemplo, usado muito na gramática, no processo de escrita da língua portuguesa, o J. Então temos não só a configuração de mão, que é analisada de modo fria, de forma gelada, mas também temos aqui orientação da palma da mão e movimento semicircular, tá? A orientação, tá, do ângulo aqui da mão, ó, ele gira, e o movimento semicircular. Para fazermos o K, só necessitamos complementar com o movimento retilíneo para cima. Mas para fazermos o H, precisamos de um movimento semicircular e precisamos também a orientação da palma da mão, tá?
com o movimento. Então, se analisarmos mais uma vez friamente somente a tabela de configuração de mãos de todos os professores, de todos os teóricos, nós vamos perceber que ele não tem a formação completa do alfabeto manual, beleza? Mas para a formação da tabela do alfabeto manual, se há necessidade de você complementar com orientação da palma da mão e movimento. Porém, se você pegar uma outra tabela que você tem um alfabeto manual separado, você percebe que você vai ter essa letra, a M, a N, o H com um símbolo de movimento semicircular, o K com desenho do símbolo direcional retilíneo, dentre outras letras. Mas se você analisar, simplesmente pegar uma tabela de configuração de mãos e pegar a tabela do alfabeto manual, que nós utilizamos como alfabeto manual, percebemos que há uma diferença e que não encontraremos essa mesma as mesmas configurações de mãos. Tipo, M você vai encontrar aqui, mas você não vai encontrar aqui, tá? O N você vai encontrar aqui, que também pode ser incorporado ao U, mas você não vai encontrar aqui, que faz o N. Então, preste bem atenção nessa dica e comece a analisar de forma mais aprofundada, de forma mais crítica e compreender onde é que se encontra os empréstimos linguísticos, como é que ele vai. E se a língua oral ela é linear e a língua de sinais ela tem simultaneidade, por que nós falamos que a mão em A, a mão em B, a mão em C, se isso aqui é configuração de mãos? Se isso aqui é configuração de mãos, logo isso aqui não é alfabeto. Não há a sentença de linearidade. Mas, quando nós utilizamos a tabela de configuração de mãos, mais a orientação da palma da mão e alguns movimentos para darmos formas a algumas letras, aí sim nós fazemos um empréstimo linguístico na parte gráfica, escrita da língua oral portuguesa, e passamos para a língua de sinais. Assim, quando vamos analisar a americana, você consegue perceber que o alfabeto americano ele segue a língua oral americana, e dentre outras línguas também. Por exemplo, a língua espanhola não tem dois S, é chamado doble S, mas ele só escreve professor com um único S. Então se ligue nessa dica, tá? Vamos continuar a nossa aula. Então aqui, quando adentramos num classificador de números, você tem P Coutinho, que tem a letra P, tem o nome Coutinho, a camisa. Então você está utilizando a datilologia da palavra, do nome da pessoa e a camisa como referência. Se você quer um título de um livro, nós temos aqui design de verbetes, de substantivo para um dicionário bilíngue português. Essa datilologia para um tema de um livro também na nossa literatura é chamada de um classificador, né, de nome e também de número, quando nós agregarmos um número à camisa. Por exemplo, você tem ali Felipe Coutinho, CP Coutinho, camisa 11. Então você já acrescenta nome, que é o nome da pessoa que está usando a camisa, e o 11, que é a marca que aquele jogador utiliza aquela camisa. Quando você tem a marca de uma insígnia e o boné, essa marca também, né, você tem aqui, com essa classificação também que você denomina de número, ele faz a marca da insígnia. Porém é uma configuração de mão que também é utilizado para mas também é utilizado para fazer a marca da insígnia, né? Quando você vai em um banco que você descreve, que você vê Banco do Brasil, BB, quando você vê Banco Boa Vista, BV, dentre outros bancos que você vê a sigla na frente dele, né, na logo do banco que você adentra,
e tanto é chamado também de classificador. E na língua de sinais, quando você quer encontrar Banco do Brasil, você banco BB, o surdo já sabe que é Banco do Brasil. É uma forma de classificar. E como foi explicado pela literatura, também uma forma de descrever. Tá? Essa foi a aula de hoje. Infelizmente na nossa literatura didática existe poucos exemplos, existe pouca explicação sobre os usos de classificadores. Praticamente a gente não encontra livros que a gente possa aprofundar nos conhecimentos da língua de sinais com os classificadores da língua de sinais, né, com esses morfemas. Mas é importante que nós possamos estar sempre investigando, pesquisando e produzindo. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.